Por muito tempo, no norte da Europa, tinha basicamente nada, além de florestas, até que em uma certa época, ninguém sabe quando exatamente, começaram a migrar pessoas para lá, e essas pessoas que moravam lá, eventualmente ficaram conhecidas como germânicos. Eles eram divididos em várias tribos, mas tinham culturas, línguas e religiões quase iguais. Pelo fato de ser meio florestoso, eles não eram tão unidos quanto os egípcios ou os gregos, e simplesmente se dividiram em tribos, ao invés de um reino ou algo assim. Isso causou com que tivesse alguns conflitos entre eles mesmos, e que não tivesse tanto desenvolvimento quanto os outros povos, que eram mais unidos e conectados. Mesmo tendo muitas tribos, muitas eram do mesmo grupo de cultura, sendo os principais desses os francos, saxões, visigodos, ostrogodos e vândalos. E essas tribos basicamente só ficavam lá, fazendo comércio e lutando entre si de vez em quando. Até que durante o reino de Augustus, o Império Romano começou a ficar muito maior e começou a lentamente conquistar a área da Germânia. Então muitas tribos se uniram para enfrentar o inimigo em comum que eram os romanos, e conseguiram, na Batalha da Floresta de Teutoburgo, uma vitória decisiva contra os romanos, já que eles estavam acostumados com as florestas, agora os romanos nem tanto. E ficou basicamente nisso por um bom tempo. Os romanos desistiram em atacar a Germânia, pois eles consideravam que ia ser muito trabalho ter que lidar com todas as tribos. E tudo isso só para ter uma área que eles consideravam florestosa. Então, chegou uma hora que eles só começaram a defender as fronteiras, ao invés de atacar, resistindo às invasões das tribos germânicas. E isso continuou por 400 anos, até que no começo do século V, um povo veio do leste. Um povo nunca visto antes, nem pelos romanos. Os hunos começaram a se expandir pela Europa. E isso começou a meio que empurrar as tribos germânicas, até que chegou num ponto em que os germânicos tiveram que começar a fugir para o Império Romano. Então, milhares de germânicos passaram pela Rinelândia e começaram a entrar no território romano. E foi isso que eventualmente causou o fim do Império, que já estava dividido. E depois que os germânicos migraram para lá, eles já aproveitaram e se espalharam para quase todo lugar da Europa, com saxões na Inglaterra, visigodos na Espanha, ostrogodos na Itália e puta merda, até na África, com o reino vândalo, na onde hoje é a Argélia, mas o grupo mais importante deles eram os francos. Era meio dividido, mas em 614 tudo ali se uniu e virou o Reino Franco. E em 751, um certo homem tomou o poder desse reino. Seu nome era Pepino. Sim, essa é a porra do nome dele, eu não tô zoando. Mas ninguém liga pra esse cara. O que realmente importa é o filho dele, Carlos Magno, ou na língua original, Charlemagne. Carlos Magno rapidamente expandiu o reino, e ele espalhou o cristianismo católico por toda a Europa Central, principalmente para as tribos germânicas, que eram pagãs ainda. E junto com isso, ele expandiu o que virou o Império Franco. E isso virou a maior potência católica da época. E já que o que sobrava do Império Romano, o Império Bizantino, é ortodoxo, a Igreja Católica foi e declarou o Império Franco como a nova Roma, revivendo o título de Imperador Romano para Charlemagne, mesmo com tecnicamente o Império Romano ainda existindo. E foi aí que nasceu o chamado Sacro Império Romano Germânico. E em 814, Carlos Magno morre, e como esperado, tudo fica uma putaria sem ele. Até que em 843 ocorreu o Tratado de Verdun, que o Império foi dividido em 3 partes, com um neto de Carlos Magno controlando cada uma. A França Ocidental, que vai virar a França, a França Oriental, que é a que vamos focar, e a França Central, que foda-se, ninguém liga pra ela. Ela se desmantelou logo depois que nasceu. Um dos problemas da França Oriental era que, pelo fato das tribos alemãs serem meio divididas, tinha muitas brigas internas e disputas por poder dentro do reino. E em 962, Otto, o Grande, virou imperador. E foi aí que o nome da França Oriental virou Sacro Império Romano Germânico, ou também conhecido como o Primeiro Reich. Esse Otto expandiu bastante o Sacro Império. A Idade Média foi o tempo em que o Sacro Império Romano Germânico era mais poderoso. Ele era basicamente o poder dominante na Europa Central, e um dos principais bastiões do cristianismo, espalhando a religião para as áreas do leste e do norte. Mas esse império tinha um certo problema, que com o tempo faria o império sucumbir cada vez mais. O império tinha sim um imperador, mas todas as regiões eram autônomas. Então o Sacro Império não era exatamente um país centralizado, tipo a França ou a Inglaterra. Era mais uma união de vários países, mas que não uniam seus governos em si. E isso não era muito problema, por enquanto, mas viraria cada vez mais com o tempo. E sobre como isso vai acontecer, eu vou falar no próximo vídeo.